Por quê? Porque a base da secretaria precisa fazer momentos de avaliação para ver. E aí? Como a própria secretária falou aqui, a gente não vai desistir, a gente vai retomar, a gente vai insistir. Agora eu quero que eles me digam como faz. Então, está se pensando, né? No PPP, e aí? Tá bom assim? Não, porque também nos meus percursos eu encontro PPPs que têm anos-luz de existência. Nada mudou. Só a data da capa. Não sei se vocês já viram esse filme. Aí vamos para os currículos e práticas. Esse momento aqui, momento de formação, será que eles não nos provocam a repensar as nossas práticas? A rever as nossas posturas e ver o que de fato é importante? Porque, o que me parece, a escola ela concebe e convenciona. .com.br, acabou. Não muda. Só que a dinâmica do mundo não para, né? Antigamente era proibido levar celular para a sala de aula. Hoje o celular é indispensável, é uma ferramenta que se usa. E aí? Mas a gente continua dizendo que é proibido porque o documento lá está posto que é proibido. Acabou. Mas a coisa já é diferente, já mudou. Não é mais daquele modelinho que a gente tinha, né? Isso permanentemente precisa ser avaliado, gente. O tempo inteiro dentro dessa dinâmica. É um movimento constante. Desde a base da secretaria, desde o projeto pedagógico, desde as práticas que a gente tem, né? Desde o que a gente faz na sala de aula, porque ainda hoje a gente vê xerox de planejamentos que foram feitos em turmas de 1900 e biscoito. E eles continuam em voga. Não sei vocês se encontram nos percursos de vocês, mas nos meus eu encontro. Ah, eu já dei essa aula, menina, olhe lá, não sei o quê. Tá pronto, vou fazer igualzinho. Quantas vezes eu já falei sobre isso aqui? Mas eu não consigo trazer a mesma coisa, do mesmo jeitinho, não. Logicamente que a gente vai agregando, né? A ideia, às vezes, pode ser a mesma. A forma como a gente pensa pode ser a mesma, mas existem novos autores, novas leituras, uma nova conceição, uma nova pessoa, né? Novos encontros que a gente fez. Sim, mas aí, só voltando, mas aí, se a gente não encontrar dentro desse movimento, dessa dinâmica aí, a articulação, vai continuar cada um no seu quadrado, cada um faz e a gente obedece, cada um faz e a gente diz amém, aceita tudo. É aí que mora o perigo. É aí que a gente precisa quebrar essa prática, tá? Aí a educação especial, como modalidade de ensino, eu gosto sempre de trazer esse esquema para a gente entender a questão da transversalidade. Porque também, né, constatado na pesquisa que os professores de 6º ao 9º muitas vezes não tiveram na sua formação inicial uma carga horária, digamos assim, recheada de reflexões para pensar a educação especial dentro da perspectiva inclusiva. E aí a gente tem do 1º ao 5º, na educação infantil, assim, suaves barreiras, mas do 6º ao 9º, ensino médio, a gente tem um embarreiramento monstruoso. Por quê? Porque não foi feito, na sua formação inicial, não foi dado, né, esse espaço de reflexão sobre a prática inclusiva. E aí, do 6º ao 9º, a gente tem uma queda. Muita evasão, muita repetência, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho disso lá na frente. Por isso que a importância da gente pensar, de fato, na transversalidade da educação especial. Ah, mas eu não tenho aluno com deficiência hoje. E amanhã? No contexto de um sistema nacional articulado de educação
e no seu campo das políticas educacionais, as questões que envolvem a justiça social, a educação e o trabalho, e que tenham como eixo e princípio a inclusão, a diversidade e a igualdade, permeiam todo o processo. Não tem jeito. A gente está imerso nesse contexto. No entanto, uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, de classe, de gênero, étnico-racial, geracional, a garantia de uma educação que se realize pautada na justiça social e que considere o mundo do trabalho para além do capital humano e que reconheça a diversidade, ampliando a noção de inclusão e igualdade social, constitui-se como um grande desafio. Foi exatamente isso que foi falado aqui por quase todos que compuseram essa mesa. A gente precisa pensar além da escola. Logicamente que a gente precisa pensar a escola, mas além da escola, porque a gente não está formando pessoas para aquele momento, mas a gente está formando pessoas para a vida. Né? E a gente não está informando apenas. Informando não é só dar informação, mas também colocando na forma. A gente não está informando, mas a gente está constituindo sujeitos. E aí eu fico muito feliz quando, por exemplo, lá na escola, a gente encontra pessoas, né, que estão aí, fazendo sucesso, alunos, ex-alunos que tiveram com a gente desde pequenininho e que hoje passam ali e dizem, ai, professora, sou professora. Ai, professora, estou fazendo não sei o quê, estou trabalhando não sei aonde, estou ótima. E aqueles que não estão? Eu, particularmente, sinto uma ponta de angústia. E eu reflito comigo mesmo, o que foi que eu não fiz? Né? Porque a gente tem muitos alunos nossos que já foram mortos pelo tráfico, mortos por roubo, por assassinato. E aí eu disse, meu Deus, o que eu deixei de fazer para tirar essa criança, né, no caso adolescente, dessa dinâmica? E aí, diversidade, eu acho que eu vou avançar, porque a gente já está, eu já estou me aperreando, senão não vai dar tempo da gente falar de tudo. Né, Joirã? Mas aí, rapidamente, passando de um contexto de educação especial, né, onde a gente sabe que é uma modalidade de ensino transversal, que necessita que seja dado acesso à permanência e à aprendizagem com sucesso, a gente chega aí a pensar na educação exclusiva com um olhar histórico. E esse olhar histórico é rapidamente falando de tudo que já constituiu a educação especial na perspectiva inclusiva. Eu não vou citar todos, mas vou dizer a vocês, se precisa de política para as mulheres, se precisa de diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena, se precisa de práticas para a educação do campo, educação quilombola, tudo isso é inclusão. E a gente precisa pensar também nessa categoria, nesse povo, nessas pessoas todas envolvidas nesse contexto. Isso tem que estar contemplado nos nossos projetos políticos, pedagógicos. Porque essas pessoas estão ali na escola, né? Mas a gente tem uma infinidade de documentos, uma infinidade de regulamentos, de decretos, de leis, de portarias, enfim, de tantas coisas que a gente precisa se apropriar. E eu conheço isso. Eu sou gestora e eu conheço isso. Como é que eu elaboro a minha concepção diante de tanta coisa? Provocando. Pode passar. Aí vem a questão da transversalidade, né? Aquela setinha eu botei, me deu muito trabalho para botar ela, mas era para mostrar que tudo isso também é transversal à educação básica. Tá? Que eu queria mostrar que... Aí, gente, lá vem o plano estadual de educação para a nossa grande provocação. Na meta 4, né, eu fui lá no plano, e aí eu pensei, meu Deus do céu, olha o grande desafio, Joirã. Lá vou eu mexer na casa de abelha. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia do sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Isso é a meta 4 do Plano Estadual de Educação. Não difere do nacional, nem tampouco do municipal, penso eu, né, Tereza? Mas, e aí? Tem várias estratégias, tá? Eu trouxe só 3. A 9 diz assim: proceder anualmente à matrícula antecipada de pessoas com deficiência, transtornos globais e superdotação, a fim de garantir o acesso, a participação e a permanência com qualidade na escola, cumprindo a meta da inclusão plena. Perfeito. Estamos nela, né? Fazendo exatamente isso acontecer neste momento, cumprindo a meta, ou a estratégia prevista na meta 4. Tem a estratégia 10. Implementar em regime de colaboração. Esse regime de colaboração tem tudo a ver com a gestão colaborativa. A gente não faz nada só. A gente precisa articular. Vocês viram ali aquela pirâmidezinha? Não tem como a gente pensar numa perspectiva de trabalho educacional isolado. Com a União, os municípios, as salas de recurso. Mais uma vez eu digo, se no projeto pedagógico diz uma coisa, na sala de recurso eu faço outra. Já vi isso acontecer em vários, né, caminhos que eu passei. Criando mecanismos próprios de orientação e de monitoramento. Lembra da avaliação que estava circulando, aquele esquema? Quando a gente monitora, a gente particularmente a gente avalia, reavalia permanente, né?